Bom, antes de mais nada, é preciso fazer uma ponderação muito simples, né. A segurança pública é tópico de preocupação número 1 de qualquer cidadão brasileiro na atualidade, né. Eu cresci, e eu não sou tão velho ainda, sou muito garoto, muito menino ainda, né, mas eu cresci numa fase da nossa vida, e acho que o meu comandante Franca sabe disso também, melhor do que eu, diga-se de passagem, em que, por exemplo, se você perguntasse para 10, 9 brasileiros naquela ocasião iam falar que o problema do Brasil era a inflação. Faz tempo. Isso pré-Plano Real, né. A Fernanda Henrique chega naquela época. Até a gente conseguir domar o dragão da inflação, nós vivíamos numa sociedade hiperinflacionária, em que você tinha o preço remarcado no supermercado 2 vezes por dia, É, o uma de pessoal manhã e nem uma à sabe noite. o que é o RV, né? Exatamente, Só os né. mais antigos sabem. Exatamente. Hoje não. Hoje, de cada 10 pessoas perguntadas, saiu 11, uma pesquisa, 11. 11 vão falar: "O problema do Brasil é a segurança pública", e é isso que vai, obviamente, impactar o nosso próximo grande pleito eleitoral lá em 2026. A É gente o tá assunto falando, a segurança. gente tá falando do presidente da República e dos Dos governadores do governadores, estado, 2/3 do Senado, 2/3 do Senado e dos deputados. deputados, né, tanto os federais como os E já estaduais, começaram né. essa movimentação de deputados aí. E segurança pública é o tópico que vai, a meu juízo, decidir essa eleição, Ah, né. E aí o que que acontece? Nós temos lá o professor Ricardo Henrique Lewandowski, diga-se de passagem, foi meu professor por ocasião do meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, né, na USP, lá em Direito do Estado, ele é um dos eu não professores posso, eu não ali posso, da área. eu sou podcast e o pessoal, se eu não pegar esse gancho aqui, o pessoal vai dar dislike. Pois é. Ele falou que como professor ganha menos do que um policial, cara. É É, só tem é uma público isso. tem uma questão lá Aí os que o policiais não professor. falaram no meu canal. Pois é, o professor Pula, mas eu falei. ele Pronto. foi ele foi talvez, com todo respeito, pelo amor de Deus, mas ele foi infeliz nessa Tá, ponderação, né. De fala. qualquer maneira, é um sujeito, obviamente, que tem um preparo técnico Claro, não, fantástico que e isso. acho que tem feito uma gestão muito razoável lá no Ministério da Justiça, mas, com todo respeito, acho que o governo federal está partindo de premissas um pouco equivocadas, a Tá. meu juízo. Quais são elas? Quais Primeiro são? de tudo, o Brasil, né, comandante Dancas, ele é um Brasil de vários Brasis, não é verdade? O que que significa isso? Significa dizer que nós temos um modelo de federalismo, né, que tecnicamente, né, doutrinariamente, ele é chamado federalismo de segundo grau. Que é o federalismo de segundo grau em português mais claro? Significa dizer que municípios, estados e União têm todos eles as suas respectivas competências constitucionais, Dada pela própria dado Constituição. pela própria E o Constituição. Estado é residual. Pois é, e aí olha o que que é interessante, por exemplo, nós temos outro modelo de federalismo lá nos Estados Unidos, em que lá, por exemplo, os municípios não têm competência para exercer qualquer tipo de assunto mais substancial no ambiente da própria Lá é Constituição. confederação. E lá é o que nós chamamos de federalismo de primeiro grau, né. Aqui não, aqui a gente evoluiu para dar para os municípios, uma competência, um exercício de competência constitucional. Por quê? Qual que é a lógica que está por trás disso? Qual que é a premissa? É simples, o Brasil é um Brasil de vários Brasis. Tá. Nós temos várias realidades muito distintas no mesmo país, o que significa dizer que, nessa perspectiva, segurança pública não pode ser tratada a partir de Brasília, do Então, ponto de vista militar. centralização não é bom. Claro que não, porque cada estado, cada região do Brasil tem, obviamente, as suas necessidades. Razão pela qual, lá em 88, quando se pensou segurança pública e se construiu o artigo 144, se falou: olha, majoritariamente, o que pertine à segurança no cotidiano operacional tem que ser tratado pelo governador, porque é o governador que E compreende a dentro sua dessa realidade. visão Claro, macro, pelo menos o claro. Estado tem uma região ali que ele consegue administrar. Pois é. E aí, É essa a lógica. essa é a lógica. E qual que é a linha de raciocínio que está por trás disso? É simples. Nós precisamos, obviamente, entender que a segurança pública tem que ser preocupação do governo federal? Claro que sim, isso é fato. Mas qual é o papel do governo federal, a meu juízo? É simples. O governo federal tem que criar mecanismos de transferência orçamentária para reforçar cada estado da federação, para que cada estado da federação, levando em consideração as suas peculiaridades, possam eventualmente fazer políticas públicas mais eficazes na área. É simples assim, meu querido comandante Dancas, para quem está nos ouvindo aí, pelo amor de Deus, O o fundo governo federal tem dinheiro é bastante. isso que eu queria falar. O Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo da Segurança Pública, a gente está falando da ordem de
bilhões de reais. Bilhões. Uma pergunta para o doutor Fernando Capano, um dos advogados mais proeminentes do Brasil. Meu Deus. E ele sabe o que fala, cara. A minha pergunta é: dinheiro está parado. Dinheiro parado de aplicação pública, não há irregularidade? A rigor, né, se você não realiza o orçamento para menos ou para mais, você comete improbidade, ou você potencialmente pode cometer improbidade. A lei mudou, agora tem que ter o dolo, né, na improbidade. Antigamente não Você precisava. pode potencialmente cometer improbidade administrativa. Então as pessoas às vezes acham assim, o governo não pode gastar mais do que está previsto no orçamento. Sim, é verdade, mas o governo também não pode gastar menos. Entende? Você não pode devolver dinheiro público no final do... Isso está no PPA, LDO e LOA, né? Pois é, você não pode devolver dinheiro pro orçamento, você tem que realizá-lo. E assim, de novo, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu não sou contra você eleger alguns critérios no âmbito do MJ, né? Da Justiça. No Ministério da Justiça, né? Eu não sou contra você eleger alguns critérios para que você possa fazer esse repasse. Agora, você, Ministério da Justiça, abarcar a segurança pública, inclusive do ponto de vista operacional, me parece um equívoco completo. E assim, estamos diante do que nós chamamos de manifestação do chamado poder constituinte derivado, né? Porque o originário foi o que fez a Constituição. O derivado é o que muda o texto da Constituição, que é feito apenas e tão somente pelo Congresso Nacional, como nós bem sabemos. Nós temos a chance de repensar a segurança pública para reescrever alguma coisa do artigo 144. E nós não podemos, obviamente, partir dessas premissas equivocadas, por exemplo, com todo respeito ao nosso querido professor, o nosso ministro Ricardo Henrique Lewandowski, que é um sujeito que realmente tem muita competência, é um grande constitucionalista, ele sabe disso, mas nós não podemos jogar as coisas lá no Ministério da Justiça e fazer com que meia dúzia, com todo respeito, de burocratas que estão nos seus gabinetes, tá certo? Pensem a segurança pública, que é um problema gravíssimo que atinge a todos nós, não é em teoria, é aqui na calçada. A gente sabe como é que é, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para discutir isso com profundidade, com substância, com relevo lá no âmbito do Congresso Nacional, para que, já que estamos diante da possibilidade de reescrever o artigo 144, a gente compreenda as necessidades atuais e o Brasil que nós queremos para a segurança pública daqui para 10, daqui para 20, daqui para 30 anos, porque realmente, se a gente não fizer isso, se a gente perder essa oportunidade, nós vamos jogar na cesta do lixo um episódio, a mim me parece fundamental na área da política da segurança pública. Cara, eu só queria que você analisasse o seguinte, só reforçando uma tese minha, aliás, tese não, pergunta, se eu tenho bilhões de reais no Fundo Nacional de Segurança Pública que eu posso dispor para os estados. Eu só disponho desse dinheiro se tiver projeto. Se o projeto não está alinhado ao que eu quero, eu não dou dinheiro. Pois é. E quem sofre com isso não são as polícias estaduais, Pois é a própria população. Eu fiz uma ilação errada? Não, acho que você está corretíssimo. E veja, de novo, ninguém pode ser contrário a uma certa lógica de sinergia do Ministério da Justiça para com as secretarias de segurança, para com as secretarias de segurança urbana no âmbito dos municípios, né? Nesse país todo. Isso é fato. Ninguém é contrário a essa participação do governo federal, que obviamente tem, como disse, o orçamento para tanto. Agora, os critérios precisam ser objetivos. Juízo de valor político, e nesse sentido você tem absoluta razão, juízo de valor político, não, eu só vou dar se eventualmente nós cumprir, o projeto que vier aqui para o nosso crivo, cumprir 36 critérios subjetivos, por exemplo, relacionados à lógica das câmaras corporais, segundo a nossa compreensão de como as câmaras corporais devem ser usadas. E aqui, eu já estou me adiantando, eu não sou contra as câmaras, tá? Mas veja, é um critério que não é objetivo, ele é subjetivo. E aí só para sua polícia, porque para mim eu não vou pôr, né? E eu faço policiamento ostensivo federal, mas eu não vou usar, mas você tem que usar. E ele começa a trabalhar essa lógica. E aí é o que você falou, você coloca obstáculo para essa transferência de recurso, e sem este recurso, nós temos problemas gravíssimos, inclusive para valorizar o próprio ser humano policial. E aqui, vou fazer um paralelo, se você me permite, muito rápido também. Quando eu comecei a advogar, no início dos anos 2000, para a Polícia Federal,
né? Eu tô lá no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, já faz bastante Aliás, é só fazer um corte. Turma, o Capana é um dos melhores advogados no Brasil. O contato dele eu vou deixar aqui na descrição. Entre em contato com ele, conversa. Se você tem uma associação, quer colocar o escritório dele aí, faça isso. Eu não sei como ele tem tempo para tudo isso aí, né? Agradeço o Mas prestígio. fica aqui embaixo na descrição. A honra e a lisonja. Mas, de qualquer maneira, quando eu comecei a trabalhar lá, no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, e estamos lá até hoje, a impressão que se tinha da Polícia Federal era de uma polícia completamente desestruturada. Os policiais naquela ocasião, especialmente os agentes e os escrivães, ganhavam muito mal, os delegados também, em alguma medida, mas os agentes e escrivães ainda pior, num ambiente de trabalho totalmente ruim do ponto de vista de cotidiano. Pois é, passados quase 25 anos desse episódio, a própria opinião pública hoje tem uma imagem distinta da Polícia Federal, não é? Poxa, quando eu costumo brincar em sala de aula, né? Eu chego em sala de aula e falo assim, olha, o que vocês podem falar para mim, alunos de primeiro, segundo ano do direito, olha, o que vocês podem falar para mim se eu quiser ser policial federal? Todo mundo, pô, professor, pelo amor de Deus, esse é meu sonho, tal. Por quê? Porque você investiu especialmente no ser humano policial. Hoje em dia é uma carreira top. Hoje em dia é uma carreira, assim, tida como uma carreira de Estado, como de fato devia ser desde então, e atraindo, portanto, os melhores talentos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: eu também faço essa pergunta em sala de aula do tipo, poxa, e policial civil, policial militar? E assim, via de regra o pessoal, pô, professor, né? Não, né? É duro, difícil. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo